Prestem atenção, se vocês tiverem dúvida em alguma palavra, pode escrever no chat e aí eu mando a tradução, ou então, se não entender alguma parte do vídeo, anota assim, que aí depois vocês podem perguntar. Bora lá. Now, before I had the honor as a playwright to make it to Broadway, which also opened the door for me to work in TV and film, like everybody, I had a dream growing up. Now, before I tell you what that dream was, I have to promise not to laugh. You gonna laugh? Promise? All right. When I was growing up, I wanted to be a superhero. See, I wanted to be what I saw so vibrantly on the pages of my Marvel and DC comic books. I actually used to sit on the stoop in the projects with my godbrother Johnny, and we would create our own stories, writing and drawing them all. Now, I have to confess, years before Miles Morales, we actually made the first Black Spider-Man. Two of them. What can I say? We from Queens. Now, as we know, there's always a moment in a superhero's life where they realize that they have superpowers. Now, mine was revealed to me by my arch nemesis, my 8th grade English teacher. After he gave the class an assignment to write a poem. What happened after I did that will forever change the course of my life. Because when I turned in that assignment, the poem was so good, my teacher actually thought I plagiarized it. He asked me, how did I know what all these literary devices were that I didn't even know had names at the time? Because up until this point, because of my dyslexia, English and writing was always my kryptonite. I didn't even realize that all those years of consuming hip hop music and culture was actually teaching me how to use literary techniques. Like when Tupac said, picture perfect, I paint a perfect picture, I will find out that that was alliteration. I wanted to try that. Pompous politicians pressure people to push towards their God. Now, right in that moment, a new power was unlocked. We stood by street signs that were slightly slanted in the slums of the city. Then we gradually, geographically grabbed the graffiti on granite walls. And this was driven from the rage of the reaction of racism that was, all right, y'all get the point. I would soon find out what a metaphor was, a simile, double entendre, onomatopoeia, in rhyme, internal rhyme, and so on. And I found myself getting stronger with every word and phrase I was putting together. Now, a couple of years later in high school, I would discover the world of slam poetry. I had just recently got cut from my basketball team, so I had a lot of extra time on my hands that I wasn't used to. So what I did was I transformed my competitive energy from the court to the stage. Now, this was years before I ended up going to college and studying Chekhov and Meisner and William Shakespeare and August Wilson. Back then, I was studying underground battle rap kings like Loaded Lux and Mook, and prophets that called themselves deaf poets. Are you trying to improve your English? Let's see. See, those men, they looked and sounded like me. They sounded like the neighborhoods I lived in. They sounded like home. So now, like those poets, Lemon Anderson and Black Ice, I started to look at people different. Stories started coming in and out of my mind just from observing the everyday world around me. Now, I can make the regular, most mundane, blue-collar worker of the middle class sound like a superhero. Like, I remember there was always this guy on the corner telling stories and reminiscing. We all know this guy, right? And all his stories would start off with, yo, I used to be nice. Most people would write him off. But me, I saw more than a person whose dream was deferred. I saw a person who came alive in those stories. I knew that he was more than those dreams, whether they knew it or not. I used to be nice, yo. Nice like Jordan fadeaway nice. When I stepped on the court, stars with a line, the world stopped spinning, gravity would cease, and I appeared to jump higher. You see, the angle of my form was nothing less than Da Vinci's sketch of the ideal man. Man,
I used to be nice. I wasn't fast, but I was quick. My defense was well equipped and my assists were crisp. Since birth, I was chosen. I used to part defenses like Moses. Due to my vision, I can envision a player's position before they was positioned. I was conditioned. My no-looks were textbook, and scouts even said I was off the hook. Look, my crossover will put my opponent on pause and cause the crowd to go, oh, yeah. I used to be nice. I used to pin shots on the backboard, never bored, and when I scored, I transformed into something that wasn't even human. But who knew I would be ruined? By guys so envious of my game, his aim was me. So when I heard the snap of my knee, everything went silent. I no longer heard the crowd on my team. My years of dedication deteriorated with my dream. So I laid there on the floor, 4 minutes left, fourth quarter, no water, just a jersey drenched in sweat, regrets of trying to dunk on him. No need to ask why. This is the hand I was dealt. No sleeves, I couldn't cheat. Defeat didn't taste good. But I used to be nice, yo. Nice like Jordan fadeaway nice. When I stepped on the court, the stars would align, the world stopped spinning, gravity would cease, and I appeared to jump higher. Yeah, I used to be nice. Now, I found myself becoming obsessed with words and how they sounded. I started absorbing and paying attention more to speech patterns when people would speak when I was on a train going through the city. I also fell in love with jazz because I realized that the style that I was creating for myself had elements of improvisation like jazz greats, Gil Scott-Heron, Miles Davis, Thelonious. I also want to discover new poets that I didn't know. That's when I discovered Langston Hughes and Gene Toomer. Now, like every story, everyone has a love interest. And mine was Nikki Giovanni. And I actually fell in love with her. I found an Afrocentric descended angel sitting by herself. And she is beautiful. Certain moments are precious, I was told, and when you get to see into someone's soul, you see heaven. So if that's true, heaven is where I am. She painted her finger across the sky like she was painting the stars. And the world fell silent as I listened to the internal instrumental that my heartbeat made. I walked up behind her and touched her shoulder like the wind. And she looked at me like that familiar image she sees in her dreams. She is like the perfect use of assonance in just the right amount of lines. Her pupils look lost, and I wanted to teach her to love what she sees. Through pictures, I have pieced together her figure like a mosaic, and I have her on the walls of my mind like graffiti on the cathedrals of the ghetto called apartments. I sat down with her, and I grabbed my moon easel and cloud palette, and I started to add stars to her masterpiece. I found an Afrocentric descended angel that reminded me of Aphrodite, and I wondered what would be her aphrodisiac. She was sitting by herself, and now I sit with her. And she is so beautiful. Years would pass, and unfortunately, I started to lose a lot of my friends to violence and or jail. And it was hard for me not to feel a sense of survivor's remorse. So it would keep me up at night on how could I honor them. And I realized that I can honor them by not only telling my stories, but telling their stories as well. So they could live on the page forever. I'm from a place where there's big houses and spouses. Nah, I'm really from a place where single moms commute 2 hours to work in pencil skirts and nice blouses. I'm from a place where dudes stand in front of the bodega trying to hold their jeans.
I'm from a place where there's hustlers and fiends. Cops may intervene, some unseen. I'm from a place where boys raise boys, men are non-existent, and mothers are young. So how y'all expect us to turn out? Looking up to hustlers was our worth. We were told that our awards were skirts. See, in the hood, fingers get contorted, rhetoric retorted, shots ring out by orphans. Now RIP shirts are worn in front of coffins, and this happens all too often. Because we're taught to do that with no regret. Rep your set. We throwing up signs and we ain't even deaf. Kin to death. It's like our lives as long as that Bible verse. Jesus wept. See, that's why I can't wait to the day when my skin isn't a novelty. And our stories aren't synonymous with poverty, because honestly, it's hard to deal in modesty when we have to deal with this identity dichotomy. Like, why do I have to say I'm human too? When DNA proves I'm deep buried in you. We made the pyramid so you can see a beautiful view. We made statues with wide noses, we was just making the truth. So imagine someone saying, it wasn't you, and whoever did those great things must have been much lighter than you. But how? When you discovered the tombs, Mummy's hair was even woven down to the root. Truth. So if you really want to help us young brothers out, stop making our schools look like prisons. Stop determining how many jails you're going to build off our third grade reading scores. Scores, 4 scores. Give black boy ball and watch him score. Give black boy good beat, then put him on tour. Give black boy big chain because he loves the law. The crowd just screams because he never bores. But then watch black people get confused because a couple of black boys are up in Forbes. 5 Mike and Sauce. Then be biased and make him law. Send black boy to jail, feed him well because he's a mall. Now he's locked down, now he misses a more. Now he gets angry, he wants more. He screams at the top of his lungs, his voice gets hoarse. Because he remembers when he used to rock polo with man on horse. But of course, this is not what black boys course. He just stares, his look is coarse. They made his God look nothing like him, but made him say Lord. Black boy fights in yard as God's watching all. It's like Ali and Foreman all over again with the same broken jaw. Now he saw society clips his wings, then asks him to soar. Now another black boy dead, but nobody saw. Now another black mother crying in streets, emotions raw. Now she prays to that same God, saying, why Lord, why'd you have to take my little black boy? He had so much in store. But now he's just another young, dead, black boy. You see, I'm from a place where boys raise boys, men are non-existent, and mothers are young. So I pray for the black boy. As you see, that little boy that has dyslexia, that spent half of his educational journey in special education and remedial classes, that always struggled with English and writing, eventually found his way academically and actually started to thrive. And that same little boy made it to Broadway, to the mountaintop of writing. See, by telling stories and being authentic to who I am, I became the superhero I wanted to be as a kid. Thank you. Tá, vamos lá. Eu mandei algumas coisas para vocês no chat, ninguém deve ter entendido nada, mas vou explicar. Primeiramente, depois do vídeo, me digam o que é que vocês acharam, se vocês entenderam. E eu queria que vocês colocassem possíveis tópicos que vocês conseguem tirar desse vídeo. Deu para entender? Tipo assim, assuntos os quais ele tratou no vídeo, que poderiam ser discutidos. Tópicos, por exemplo, racismo, literatura, poesia, etc. Vocês vão falar, vocês podem falar aqui pelo áudio, ou então escrever no chat, dizendo qual tópico você tirou com esse vídeo. E se vocês gostaram. A Amanda perguntou assim, o que ele fez na Broadway? Eu acho que, assim, ele não explicou direito. Ele, tipo, no início ele fala que trabalha na Broadway, mas eu acredito que, tipo assim, é escrevendo algo do tipo, porque ele é escritor, ele é poeta, como ele se apresentou. Então, eu acredito que seja em enredos, ou então em monólogos como esses que ele fez. Eu gostei muito desse cara, juro.
Sim, tentem aí achar alguns tópicos, se possível em inglês, tipo assim, races, essas coisas. Vão escrevendo e aí a gente vai comparar e debater sobre. Enquanto vocês aí estão vendo, ô Dan, o que que você achou? Tu gostou do cara? Dá pra ouvir. Ficou muito legal mesmo. A Amanda já mandou aqui. How he started to write poetry, college, losing friends and telling their history. Sim, ele falou bastante sobre isso. Eu acho que a parte que eu mais, assim, me interessei foi por sinal, nessa parte final, é losing friends and telling their history. Por ele ter vindo de uma família muito pobre, ele veio do Brooklyn e etc. Toda essa questão. Aí ele fala, né, um momento assim, de que ele tava vendo os amigos dele de infância, ou alguns sendo mortos, ou outros na cadeia. E aí ele falou que tinha necessidade, no caso, de contar a história dele. E a história deles também. Aí ele usou uma frase bem legal, que é tipo assim, eu gostaria de eternizá-los em um papel por toda a história, por toda a vida, para sempre. Achei bem legal. Eu acho que a gente pode tirar dessa parte, como a Amanda falou, e do próprio vídeo, um tópico, que seria, por exemplo, talvez o racismo nos Estados Unidos, que ele fala, a violência policial também. Ele fala muito na poesia que ele fez sobre os black boys, os meninos pretos, os meninos negros, ele fala assim. Ele quis dizer muito sobre a questão da violência policial, quando ele diz, uma mãe, mais um menino preto sendo morto e uma mãe chorando por esse menino ou indo para a cadeia. Ele fala desses policiais que estão agredindo. Então a gente pode trazer isso também do texto. Alguém gostaria de falar sobre esse tópico, sobre a questão dos black boys que ele traz no vídeo? Preferencialmente em inglês, mas que não conseguir, se não der, pode falar em português também. O que é que vocês sabem sobre esse tema? O que vocês conseguem relacionar? Qual a opinião de vocês sobre isso? Tu quer falar, Amanda? Tu começou? Eu acho que você deve ter alguma opinião, não sei. Mas se não quiser, tudo bem. A Amanda falou que tá almoçando e não dá pra falar. E você, Ana? Tipo, tu sabe alguma coisa sobre esse assunto que você gostaria de falar sua opinião? Ou então até mesmo o Dan, que ele gosta dessas coisas. A Amanda falou que. Mas eu sei que nos Estados Unidos o racismo é muito forte. Sim, tem um filme que eu recomendo muito pra vocês que se chama Mordomo da Casa Branca. Acho que é na HBO. Eu assisti esses dias, é muito bom. Fala sobre a história da questão racial, a luta
contra o racismo nos Estados Unidos, sobre a ótica, assim, de um mordomo. E ele conseguiu, sabe, estar em quase uns 5. Ele trabalhou para 5 ou 6 presidentes dos Estados Unidos. Ele viu o assassinato do Kennedy, ele esteve na Guerra Fria com o Reagan. É incrível, assim, tipo, ele trabalhou para diversos presidentes, todos brancos, né? E no final, assim, quando ele tá bem velhinho, quando ele sai, tem a questão que quando o Obama, né, é eleito. É muito bonita essa parte. Então, assim, eu recomendo muito para vocês assistirem esse filme. Fala muito sobre isso. Fala sobre Martin Luther King e Malcolm X, a questão do Mandela e o que os Estados Unidos faziam naquela época. A Amanda falou o seguinte: até aquele movimento do Black Lives Matter foi por conta da violência policial, se não me engano. Sim, foi um homem, né, que ele foi agredido. O Dan falou assim: eu acho que eu não posso participar pelo áudio, porque o microfone tá ligado na gravação. Então consigo falar pelo chat para conseguir pegar na gravação na tela. Ok. Isso, George Floyd. Exatamente. Então, é bem interessante a gente discutir esse assunto, porque por mais que seja uma aula de inglês, também é uma aula sobre não só inglês, mas a gente está estudando a língua de um país. Então, a gente estudando sobre questões que estão na raiz desse país é interessante para a gente conhecer mais. Outro tópico que a gente pode tirar, entendendo o vídeo, é sobre a questão da literatura e da poesia. Ele cita alguns poetas, que foi muito importante, assim, para a compreensão dele. Mas ele fala muito também do hip hop, que é algo que eu quero tratar com vocês posteriormente. Mas ele fala muito de alguns poetas que são, né, norte-americanos, e a importância que eles, esses poetas, escritores, tiveram na vida desse escritor, desse poeta. Aí eu coloquei para vocês alguns livros para vocês lerem posteriormente, se vocês quiserem, obviamente. Não é assim, não é uma atividade, é só por título de curiosidade mesmo, para quem quiser e gosta de literatura, gosta de ler. Que são alguns clássicos dos Estados Unidos, muito importantes e que falam sobre várias coisas muito legais e que ele cita no próprio vídeo. Eu coloquei aqui para vocês The Great Gatsby, que é o Grande Gatsby. Acredito que vocês conhecem esse livro, porque tem um filme que é com Leonardo DiCaprio, por sinal. Mas é muito bom, fala sobre, assim, pega um pouco da crise de 29 que teve nos Estados Unidos, a Era das Luzes, etc. É bem interessante. Tem To Kill a Mockingbird, da Harper Lee, que é como... É muito, muito, muito interessante esse livro. É o livro mais clássico dos Estados Unidos. Todo mundo conhece, é o livro que mais representa. E não é difícil de ler. Eu já li esse livro em inglês e as palavras não são tão complicadas, não são tão complexas como, por exemplo, em The Great Gatsby. Então, To Kill a Mockingbird, eu recomendo muito a vocês lerem em inglês. Peguem em PDF, deve ter na internet, bem fácil, em inglês, porque não é uma linguagem muito complicada. É coisas bem do dia a dia mesmo, e acho que vocês conseguiriam. Outro livro, assim, muito clássico, e que ele cita, que é o Moby Dick, que, assim, é literatura mundial, é bem interessante esse livro. Eu nunca li, mas todo mundo fala que é muito bom. E o último, que não menos importante, e que é muito, muito bom, e acho que vocês iriam gostar muito desse, que é sobre um livro, assim, da história de um adolescente e tal. Esse livro, por sinal, ele inspirou ao livro As Vantagens de Serem Invisíveis, que também é literatura norte-americana, que vocês podem consumir, que é The Curtain in the Rain, do Challenger. É muito, muito, muito bom também. E a leitura é, assim, muito, muito fácil. Dá para vocês conseguirem. Então, eu recomendo, assim, esses dois, que são mais fáceis de ler. To Kill a Mockingbird e The Curtain in the Rain. Aí eu coloquei isso aí pra vocês, porque ele citou no livro e eu acho bem interessante, assim, é bem bonito. Ok. Além disso, no livro, eu não sei se vocês notaram, no livro não, no vídeo, não sei se vocês notaram, mas ele fala também sobre o hip hop. Ele fala que aprendeu literatura inicialmente com o hip hop e que isso foi, assim, muito importante para ele. De que quando ele foi para aula de literatura, que ele foi
né, aprendeu a fazer poesia com a professora de inglês dele, a professora, assim, começou a falar e ele entendia as coisas que ele falava porque ele já tinha visto isso antes em músicas de hip hop no Brooklyn. Isso é muito interessante porque a gente aqui no Brasil consome até bastante assim hip hop lá pra galera do Sudeste, São Paulo, etc. Que é um estilo, um gênero musical, de dança, até um lifestyle mesmo, norte-americano, e que é muito intrínseco assim na vida deles, o hip hop. E se vocês perceberem, não sei se vocês perceberam isso, mas assim, semana passada eu trouxe aqui para vocês um vídeo da Emma Watson. E eu acho que vocês viram, assim, não sei, que, por exemplo, o jeito que ela fala é muito diferente da forma que ele fala, sabe? Assim, se a gente. Quando ele falava, não. Assim, foi normal mesmo. Ele falava mais rápido do que ela, assim, mais rápido e com um pouco mais de rima. Então, isso é que nem no Brasil. A gente, por exemplo, o pessoal do Nordeste fala diferente do pessoal do Sudeste, do Sul. Então, a gente conseguiu ver essa diferença, né? Que, por exemplo, a fala dele, a forma que a pronúncia de certas palavras eram mais profundas, assim. Ele falava com mais entonação do que ela. A Amanda falou o seguinte: as poesias dele me lembraram muito Hamilton. É um musical que conta a história dos Estados Unidos com rap. Não sei se vocês gostam de musicais, mas é muito bom. Eu nunca vi. Mas eu acho que, tipo, tem na Disney+, né? Um que tem uma capa azulzinha. Não sei, mas eu vou pesquisar até. Eu achei interessante. O Dan falou assim: a propósito, essa ideia de aprender com a professora me lembrou muito a ideia do Freedom Writers. Ah, sim, Escritores da Liberdade. Nossa, esse livro não, esse filme é muito bom também. Eu gostei bastante dele. A Amanda falou demais, sim. Então, acho que por aí vocês querem falar alguma coisa, ligar o áudio pra tentar falar a opinião de vocês sobre algum desses tópicos que eu joguei aqui, do hip hop, literatura e a questão do racismo nos Estados Unidos. Caso vocês estão de boa, a gente pode seguir. Mas quem quiser, é só levantar a mão. Ou então escrever alguma coisinha. A Ana hoje está quieta, né, também. Vocês estão mais de boa hoje. Sim, sim, eu concordo com você, porque se a gente comparar, né, em questão de regiões, o Nordeste é o menos, assim, né, o mais desigual, etc. Então, existe muito isso. A Ana falou assim: boa tarde, estou ouvindo a aula e fazendo tarefa da escola. Se não falar nada por isso, mas estou ouvindo tudo. Ok. Tá, vamos lá. Eu coloquei aqui uma notícia, aí eu queria dividir. Teria como? Tipo assim, cada um ler algum parágrafo pra gente treinar o speaking? Quem gostaria de ler, por exemplo, a primeira linha ou o primeiro parágrafo? Eu posso dividir com vocês também, tipo, eu posso ler o primeiro, a Amanda pode ler o segundo. O que você acha, Amanda? Tu topa? Tu quer ler qual parte? Tanto faz? Quer começar? Pode ser. Eu só tô na dúvida no negócio, tipo, tá falando que ela,
Tipo, she dies last week. Não seria she died last week? Que ela já morreu, tipo, no passado? É porque, assim, esse... Primeiro, isso tá desatualizado, né? Dois, sobre a forma verbal. Você perguntou que era pra estar no passado. Uhum. Então, como isso aqui é uma notícia, tenta imaginar traduzindo. Tina Turner morre, sabe? Ah, Tipo tá. isso que ele quer dizer, no caso. Entendi. É uma questão mais de notícia e manchete mesmo. Tipo assim, É ela tipo um morreu. fato de reportagem, então. Tipo, de Isso é notícia. uma reportagem. Entendi. Querendo dizer que isso aconteceu agora, nesse momento. Tipo, Tina Turner morreu. Morreu não, morre. Morre agora. Entendeu? Entendi. Tá. Obrigada. Pode começar. Aí você quer ler até que parte? Não sei, mas alguém vai ler? Posso É ler o porque talvez. primeiro. Pode ser então, vai. Pode começar. Que é pequenininho. Tina Turner is a famous American singer. She dies last week. She is 83 years old. Pode continuar? Pode. Turner starts singing in the 50s. She becomes very popular in the 80s. Her song, What's Love Got to Do With It, is a big hit. Turner has a difficult marriage with a guitar player named Ike Turner. Que nome é esse, gente? He behaves very badly to her. Turner became very successful. Como pronuncia isso? She Você. wins many... Qual parte? Successful. Tá certo. Tá certo? Ah, tá, obrigada. She wins many awards. She has many popular songs. In the 80s, she has a concert in Rio de Janeiro. 100... Esqueci como fala o número em inglês. People are at the concert. Falta ainda. When Turner. Ah, tá, vamos continuar então. When Turner's marriage ends, she focuses on her solo career. She has a great voice. Her concerts are amazing. There are many films and a documentary about Turner's life. Ok, vamos lá. Teve alguma palavra que você não sabia ou algo do tipo? Aquela, não, que eu não sei o significado não, só não sabia pronunciar. Que era só aquela lá que você me perguntou. É, e o número que eu esqueci, como que é 180 em inglês? É 118? 18. 18? Não, 18 não. É 108. 8, tá. Obrigada. E você, Ana, tem alguma palavra que você não entendeu, não sabe a tradução, ou alguma coisa que você não entendeu da notícia? Vocês, por sinal, conhecem a Tina Turner? Ela Eu já ouvi falar só. ela é considerada a rainha do rock. Eu também nunca tinha ouvido nada dela. Eu só fui conhecer ela, assim, posteriormente. O Dan falou behaves. Ele behaves tá aqui, ó. He behaves very badly to her. Ela é meio que tipo assim, comportamento. Ele tratava ela muito ruim. Sabe? Behaves. É a forma que você se comporta. Ok. Então, ok, vamos para a parte da gramática. Hoje o pessoal tá rápido. Vou colocar aqui o slide.
Ô, gente, rapidinho, eu só tô tentando abrir aqui o slide que eu não tô conseguindo. Mas é rápido. Tá, enquanto tá carregando o slide, acho que eu já vou começar falando. Porque eu tô com medo de não conseguir abrir e aí a gente ficar um tempão aqui sem nada. Mas aqui, o tema da aula de hoje vai ser pronomes demonstrativos. Pronto, consegui. Deixa eu colocar. Ok, depois de alguns erros técnicos, né? Voltamos. Vamos lá. O tema da aula de hoje é demonstrative pronouns. Da mesma forma que a gente tem no português, no português, no caso, os pronomes demonstrativos, a gente tem muito no inglês e eles são usados constantemente. E assim, muita gente confunde quando usar, como usar, em que momento deve se usar, em que oração deve se usar. Então a gente vai aprender aqui na aula de hoje. São quatro, no caso, os mais importantes, que é o this, o that, do's e o tis. Vamos lá. A primeira que eu vou discutir com vocês é a diferença entre o this e o this, que é use this singular and this plural to take about people or things near to us. Então a gente vai usar esses dois quando a gente quiser falar sobre algo ou algum objeto que está próximo de quem fala. Se eu estou falando de alguém ou de alguma coisa que esteja próximo a mim. Então aí eu vou usar o this, que é no singular, e os outros, eles dois têm um nome bem parecido, é quase a mesma pronúncia, só muda na hora de falar. Oh, desculpa, só muda na hora de escrever. Você fala com a mesma pronúncia, mas a escrita ela é diferente. Aí o que acontece? Trouxe aqui alguns exemplos. This is a nice cup of tea. E também whose shoes are these? Então, essa aqui é uma boa xícara de chá. No caso, uma xícara só, que está próximo de quem fala. E esse aqui é de quem são esses sapatos. Sapatos, no caso, no plural. E aí eu coloco o these nesse caso. A gente também veio usar esses casos
quando a gente quiser introduzir qualquer pessoa. Então, to introduce people. Mas tem que ter cuidado, obviamente, porque você não pode falar, por exemplo, como eu coloquei nesse exemplo aqui do slide. These are John and Michael. Por que eu não posso fazer isso? Porque você tem que colocar palavras no plural. Não, tipo assim, juntar uma oração. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas, tipo assim, a palavra tem que estar no plural. Se fosse, por exemplo, this is meninas e meninos, aí eu poderia colocar. Mas como nesse caso, eu não tenho, no caso, um sujeito, que é um substantivo, que é o John e o Michael. Eles não estão no plural, é apenas um sujeito composto, que tem 2 núcleos, no caso, eu não vou colocar o this. Porque, obviamente, eles não estão no plural, só são 2 núcleos de sujeito. Então, você fala, this is John and this is Michael. Você não pode falar this com o E, no caso, e o S, com these are John and Michael, que nem a gente faz no verbo to be. Você vai ter que separar na hora de introduzir pessoas. E também to begin a conversation on the phone, para você iniciar uma conversação no telefone. Então isso é muito comum, assim, em série, em vídeo, provavelmente vocês já viram isso antes. Assim, a pessoa atende o celular e fala, hello, this is David, this is Lara, etc. Então você vai usar o this and this, no caso, para coisas ou pessoas que estão próximas de quem fala. Então, se está próximo de mim, eu vou usar isso. É a mesma coisa do nosso este, esta, etc. O próximo é o that and those. We use that, singular, and those, plural, as a pronoun to talk about things that are not near to us. No caso, things are far away to us. Tanto faz. Não sei se vocês sabem, mas, enfim, introduzindo, near quer dizer perto e far away, ou far, é longe. Então, quando você quiser falar que está perto de alguém, que a sua casa é perto de algo, você usa a palavra near, como está aí no slide passado, N-E-A-R. E para algo que está longe, você fala far. Aí, nesse caso, quando você for usar o that and o those, você tem que usar esses para indicar algo, no caso, que está longe. É o nosso aquele, aquela. Então, você quer dizer que algo, sei lá, que a sua casa é aquela ali, no caso. Mas ela tá longe de você. Então, você não vai usar o this. Você vai usar that is my house. That is my house. Essa é a minha casa. Mas você não tá perto. Você, tipo, vamos dizer que você tá dentro do carro e sua casa tá lá longe. Aí você fala, that is my house. Porque tá perto de quem tá falando. Eu trouxe alguns exemplos que é, por exemplo, those are very expensive shoes. E também, this is your house and that's Rebecca's house over there. E também, what is that? Se usa muito também. Eu uso muito sem querer, às vezes até errado, o that, pra tudo. A gente também pode usar o that. We also use o that to reply to something that someone has said. Por exemplo, eu posso usar o that para substituir algo que outra pessoa havia dito anteriormente. Por exemplo, yes, that's a good idea. That's a good idea. Então, alguém disse alguma ideia anteriormente, aí eu vou lá, vou repetir o que foi dito anteriormente por aquela pessoa. Aí, para não precisar repetir tudo que ele falou, aí eu falo, yes, that's a good idea. Essa é uma boa ideia. Aqui também tem outro exemplo. I have got a new job. That's great. Então, eu consegui um novo emprego. Aí, em vez de repetir tudo, a pessoa que está respondendo chegou lá e falou, that's great. Isso é bom, isso é ótimo, no caso. Outro exemplo também é Tim was very tired.
Aí a pessoa respondendo me perguntou assim: Why is that? Por que isso? Então, para você não precisar repetir novamente uma mesma sentença, etc, etc, aí você vai usar o that para substituir. Então, o que foi dito anteriormente, aí você fala: Como assim? O que é isso, no caso? Então, o that e o those são usados, no caso, para pessoas, para você se referir a pessoas, para objetos, coisas que estão longe de você. O that é no singular e pode ser usado também para você repetir algo que foi dito anteriormente. E o those é, no caso, para você falar sobre algo ou alguém que está longe de você. E retomando, o this é para que tá perto e o this também. Só que um é no plural e outro no singular. Vocês têm alguma dúvida ou algo do tipo? Como só tá a Ana aqui, porque a Amanda teve que sair, Ana, tu poderia, assim, né, que você tá fazendo aí umas atividades, me mandar pelo menos só um exemplo usando o this, que tem a ver com o vídeo que a gente assistiu? Por favor. Isso, uma frase. Ana está viva. Aqui. I love that singer. Sim, certinho. Bom, essa foi, no caso, a aula de hoje. Infelizmente, a Amanda não deu pra. Não pôde terminar com a gente esse final. Mas aí, como eu já acabei inglês, aí agora vem geopolítica, no caso. Aí eu vou esperar rapidinho, uns 2 minutinhos, porque tem gente que assiste a aula, no caso de. Aí, por exemplo, a Marina entrou agora. Não assiste aula de inglês, mas assiste aula de geopolítica. Aí a gente tem que esperar um pouquinho.